Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa disciplina de História dos Alimentos e da Alimentação, falando hoje sobre o surgimento da agricultura. Bom, nós já vimos nos módulos anteriores que os sapiens, nos últimos 14 mil anos, atinge as mais remotas regiões do planeta. E essa evolução, essa ocupação dos territórios do planeta se dá a partir de 195 mil anos atrás, quando surge a espécie, até os últimos, digamos, as últimas regiões ocupadas, no caso as Américas e a América do Sul. Os registros apontam aí que ele deve ter chegado aqui ao redor dos últimos 16, 14 mil anos atrás. Bom, esses sapiens, ao longo desse período, dos últimos aí, vamos chamar assim para arredondar, 200 mil anos, ele se mantém como um caçador-coletor, né, onde desenvolve principalmente a cooperação entre os indivíduos e a capacidade de criar símbolos e acreditar nesses símbolos, porque ele passa a perceber os fenômenos da natureza e a partir daí, então, começa a tentar, com essa sua capacidade cerebral que atinge, com o volume cerebral que ele atinge e a sua capacidade cognitiva, há um salto cognitivo, uma espécie de revolução cognitiva nos últimos 30 mil anos, 50 a 30 mil anos, e chega um momento em que o sapiens passa a ser a única espécie do gênero Homo habitando o planeta, com a extinção dos outros contemporâneos dele, como o Neandertal, Denisovano, Floresiensis e outros que ainda possam ser descobertos. Pois bem, essa capacidade cognitiva dos sapiens está muito ligado a um altruísmo que essa espécie desenvolveu. Isso é a capacidade de se envolver com o outro, de ajudar o outro, e essa é uma característica praticamente única dentre os animais. Há, digamos, algumas espécies de primatas, chimpanzés, orangotangos ou mesmo o bonobo, em que há vamos dizer assim, uma espécie de altruísmo primitivo, mas não ao ponto do desenvolvido pelo sapiens. Isso tudo levando a uma extrema adaptação e evolução da espécie. Mas nos últimos, digamos aí, 14 mil a 15 mil anos, o sapiens muda de caçador-coletor para uma espécie de agricultura primitiva ou um manejo florestal, em que o sapiens deixa de viver em pequenos grupos ou clãs e passa a viver em aglomerados maiores, o que dá origem às primeiras, digamos, os primeiros povoados ou as primeiras cidades, e aí começam a surgir civilizações como a Suméria, a Babilônica e a própria civilização egípcia, né? Então, há muito de discussão ainda entre os estudiosos nas respostas a essas duas perguntas que eu coloco aí na tela. Por que os caçadores se tornaram agricultores? O que levou o homem a mudar o modo de vida a partir dos últimos 15 mil anos, vamos dizer assim, tendo em vista todo aquele passado de milhões de anos, né, de pelo menos 2,5 milhões de anos, quando surgem os primeiros digamos, os nossos ancestrais, né? Então, o que levou esse caçador-coletor tão bem adaptado a essa vida e por tanto tempo, quais são por que a agricultura leva
há uma mudança na adaptação humana, no comportamento humano, e a gente pode dizer que a civilização humana atual surge a partir do nascimento da agricultura. E há um fato muito curioso em relação ao surgimento da agricultura. Se nós vermos esses retângulos e quadrados destacados aqui em vermelho, e nós vamos ver que são locais em que surge o cultivo, vamos dizer assim, ou uma coleta seletiva, ou um manejo dos recursos naturais em diversas regiões do globo, praticamente numa faixa de território ao longo do Equador, né, ou um pouquinho mais acima, um pouquinho mais abaixo, mas praticamente nessa faixa que está destacada aqui por essa elipse, e também muito próximo em relação ao tempo. Então, se nós formos destacar aqui algumas regiões, a primeira, sem dúvida, é essa aqui, que é chamado de crescente fértil, onde surge o cultivo ou o manejo mais racional dos recursos naturais, de cevada e de dois ancestrais do trigo há 10 mil anos antes do presente, nessa região chamada de crescente fértil. Que região é essa? A região onde hoje se encontra aí Israel, Jordânia, Síria, pega um pedaço da Turquia, o norte aqui do Egito, da Arábia Saudita, e onde hoje também é o Irã e o Iraque, que é praticamente nessa região aí que se costuma colocar como berço da civilização ocidental. Isso há 10 mil anos atrás. Mas, se olharmos para o outro lado, sairmos aqui do Oriente Médio, o Oriente Próximo, e olharmos aqui para o continente americano, nós vamos ver que aqui na região onde hoje é o México, nós temos há 10 mil anos atrás também o surgimento de um cereal que é o milho. Então aqui surge o trigo, a domesticação do trigo, e aqui aparece a domesticação do milho a partir de um ancestral. Esse ancestral hoje não existe mais, porque o milho que está aí hoje ele é extremamente dependente do ser humano, mas o milho surge aqui na região pré-maia e pré-azteca, né, há cerca de 10 mil anos atrás. Mas aqui na região andina, onde nós temos Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, o surgimento da batata, uma espécie de inhame, aqui entre Peru e Bolívia, há 7 mil anos, a própria batata, e a mandioca também na região do Cerrado, sendo cultivado, o amendoim também em uma certa extensão. E olharmos aqui para a região, para o Extremo Oriente, o surgimento do arroz há cerca de 8 mil anos antes do presente. Então vejam que 3 cereais extremamente importantes ainda hoje na alimentação humana, o arroz, o trigo e o milho, praticamente surgem numa mesma latitude do globo, nessa direção leste-oeste, e também numa faixa de tempo distante aí de 2, 3, máximo 4 mil anos um do outro. E se nós pensarmos numa escala de tempo, 4 mil anos perto do tempo que o ser humano evoluiu até chegar aos sapiens, isso é uma fração de tempo na linha da história, né?
Aqui uma outra figura em que se destaca apenas essas três culturas, né? Então, 8.500 antes da Era Comum, né? Então isso daí 10.500 anos atrás, cerca de 5.500 anos atrás e cerca de 9.500 anos atrás o arroz. Então, e vejam que praticamente na mesma latitude do globo, né? Vamos falar um pouco especificamente sobre essa região chamada de Crescente Fértil, ou também de Levante, e aqui a gente tem essas regiões aqui, esse rachurado, e depois essa região um pouquinho mais escura, né? E o fundo, o mapa atual. As bolinhas cheias, pretas, são cidades modernas. Então aqui tem Ankara, capital da Turquia, Damasco, na Síria, Líbano, Israel, o Cairo do Egito, Bagdá, no Irã, no Iraque, né? O Irã está aqui, o Kuwait, aqui o Golfo Pérsico, o Iraque está aqui, né? Erbil, uma cidade nova, moderna, né? E essa região aqui mais escura, né, é uma região onde se encontra ainda hoje a distribuição de trigos e cevadas selvagens, né? Então, a partir se atribui a essa região o berço da agricultura. Mas, como a gente viu, as outras regiões do globo também surgem como pontos de origem da agricultura, como é o caso principalmente na América Central, com o milho, e no Extremo Oriente, o arroz com a China. Bom, mas por que, então, e em que condições se dá o surgimento desse... Quando a gente fala de surgimento da agricultura, não é essa agricultura que a gente conhece hoje, que praticamente hoje se tem aí monoculturas desses cereais ao longo do planeta aí, né? Então, tem três teorias que são frequentemente colocadas. A primeira delas afirma que essa migração do homem caçador-coletor para o homem sedentário, o homem que assenta numa determinada região e vive ao redor, explorando as suas fontes naturais, mas ao mesmo tempo começando a manejar esses recursos naturais, principalmente esses cereais aí e outras plantas, bem como alguns animais, como que essa passagem do caçador-coletor para um sedentário como uma sequência natural de alterações sociais e culturais do fim da era paleolítica e a partir da agricultura surge a era neolítica, né? Então, a primeira dessas teorias dá conta que isso foi um processo natural, uma sequência natural. Bom, mas por que essa sequência natural se dá? Bom, aí é que vem a segunda colocação, que essa passagem do caçador-coletor, um nômade que vivia percorrendo as terras da região, de acordo com as estações, de acordo com as culturas de cada estação, de acordo com a migração dos animais, de acordo com o período de reprodução desses animais, bem como da reprodução dos vegetais, ele passa a ficar num determinado local. Bom, a segunda teoria dá conta de que um aumento no abastecimento de alimentos torna-se necessário devido a uma explosão da população. Então, num determinado momento, esses sapiens, caçador-coletor, nesses últimos
vamos dizer assim, se a agricultura surge nos últimos 15 mil anos, um período anterior a isso deve ter havido uma explosão da população. Isso não é comprovado, isso é uma teoria, né? E uma terceira teoria dá conta de que foram as mudanças nas condições climáticas favoreceram a agricultura. Então a gente sabe que houve a última era do gelo, a partir do momento em que há o degelo, ao surgimento das pradarias, surgimento de manadas de herbívoros e de alguma maneira um pequeno aquecimento global naquela faixa de latitude do globo dá conta de alterações climáticas favoráveis à agricultura. Bom, obviamente há ainda muito a ser pesquisado sobre isso, porque foi o aumento, e aí tem duas questões que dependem de como a gente aborda. Uma foi a explosão demográfica que levou o homem ao sedentarismo, a se fixar numa determinada região e a partir dali começar a explorar e fazer esse manejo dos recursos naturais, ou foi a presença de recursos naturais em abundância que fez o homem se assentar e a partir daí a explosão demográfica. Então, são duas questões. Primeiro houve a explosão demográfica e aí a necessidade de alimentos, ou houve uma oferta grande de alimentos a partir de alterações climáticas e a partir do momento dessa oferta de alimento propiciou a explosão demográfica. Então, essas duas teorias e os adeptos de uma e outra, ainda essa discussão surge até hoje, né? E aí, nessa tela, eu apresento aqui algumas regiões aqui da América do Sul, que nos diz muito respeito, né? Então, nós temos aqui triângulos, que são esses estão colocados aqui, bem como aqui e na Amazônia, aqui na divisa do Uruguai com o Brasil, com o Rio Grande do Sul, né? Mas essas duas colocações são exemplos de difusão de culturas litoral do sul do Chile, regiões da América do Sul. É muito mal documentado, mas ainda nós temos isso aqui, e regiões aqui dos círculos abertos no litoral do outro lado, no litoral do Pacífico, do outro lado da cordilheira, né? Bom, a ocupação do Brasil e da América do Sul, vamos supor, por detrás da Cordilheira dos Andes e posterior à floresta amazônica, ela é um pouco mais tardia, porque nós temos aí duas grandes barreiras geográficas e naturais. O grande paredão, que são as montanhas que compõem a Cordilheira dos Andes, e também a densa floresta tropical na região amazônica, floresta amazônica. Então, esse Homo sapiens, que entra nas Américas a partir da ponte de gelo entre a Sibéria e o Alasca, lá no Estreito de Bering, e quando ele entra no continente americano, a tendência é ele vir descendo, e por isso que a América do Sul é o último das regiões do globo a ser povoada pelos sapiens, por conta muito dessa barreira, dessas duas barreiras, a cordilheira e a floresta. Mas aqui, ele, a partir do México, ele encontra o milho, encontra a mandioca, encontra o amendoim, encontra o feijão, encontra o tomate, dentre diversos outros, né? E a partir daí há a construção de civilizações. Então, aqui na América do Sul e no México, né, nós temos a civilização Inca,
a pré-maia, a maia, a asteca, e mesmo aqui no Brasil e na América do Sul, nós não temos civilizações tão bem constituídas como a Inca, a Maia e a Asteca, mas isso se dá praticamente na mesma latitude, no mesmo período de tempo, né? Então, esse quadro aponta datas aproximadas do aparecimento, e vamos chamar assim de domesticação, de algumas espécies em várias partes do mundo, e aqui não só surge não só as plantas, mas também os animais. Afinal, quando se fala em surgimento da agricultura, se fala também na domesticação de animais, que nós já vamos falar em seguida, mas no sudoeste asiático, plantas e animais, as datas sempre antes do presente, então período real, 11.500 anos, 10.500 anos atrás. Na China, o milhete e o arroz aí entre 7.000 e 10.000 anos atrás. No México, milho, 9.000 anos atrás. Na América do Sul, plantas, 10.000 anos atrás e 6.000 anos atrás. Os animais, já vamos falar quais são. Na Nova Guiné, 7.000 anos atrás. Sul da Ásia, 5.000 e 8.000 anos atrás. Na África, 9.000 a 5.000 anos atrás. E no leste da América do Norte, há cerca de 5.000 anos atrás. Então, vejam que o período é muito próximo do que foi colocado. Eu aqui fecho o vídeo com essa tela, vamos chamar de parte 1, e em seguida eu continuo a partir daqui na chamada parte 2 num outro vídeo, tá? Então, até a próxima parte e já nos vemos já.